Pronto. Então tá, gente, vamos começar. Hoje nós vamos falar então sobre as sessões espíritas, seguindo falando um pouco sobre o trabalho mediúnico. A pergunta é se as sessões espíritas que realizamos na Terra são sempre assistidas pelos bons espíritos, tá? As sessões espíritas, se entenda, nesse caso aqui, as reuniões mediúnicas, as reuniões de mesa, tá? As reuniões de desobsessão. Será que todas essas reuniões de desobsessão têm bons espíritos lá? Ou será que tem alguns infiltrados? E aí Ramatiz responde: sem dúvida, a presença e a assistência dos bons espíritos nas sessões espíritas dependem muitíssimo das intenções e dos objetivos das pessoas que se propõem ao intercâmbio com o mundo invisível. Então, o que Ramatiz quer dizer? Que não importa se está se fazendo uma reunião mediúnica para atender espírito, se as pessoas que compõem esse grupo têm objetivos que não são tão bons assim, tá? Por exemplo, lá quando se formou o espiritismo, que se fazia as reuniões das mesas girantes, o pessoal lá na França se reunia para ver as mesas dançar, né? Literalmente as mesas se levantavam, bailavam, tinha batidas e não sei o que lá. O povo se reunia lá para tomar chá e ficar olhando as mesas bater, né? Então eram umas reuniões bem frívolas. Não tinham nenhum tipo de interesse assim mais sério. O que aconteceu? Foi esse fenômeno que acabou chamando a atenção do Kardec. O Kardec foi lá, foi ver, né, o que está acontecendo, que as mesas estão falando, estão girando. E aí ele começou a estudar o Espiritismo, e o Espiritismo nasceu a partir disso, tá? Depois que ele começou a fazer esse estudo, as mesas começaram a bater, ele começou a fazer pergunta para as mesas, pergunta para as cadeiras e não sei o que lá. As mesas e as cadeiras começavam a responder sim e não, e aí começou a se desenvolver todo o processo de psicografia, mais tarde, né, alguns anos depois, isso tem tudo lá no início do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos. Então, no início, as reuniões espíritas eram completamente frívolas, né? As reuniões de espíritos, na verdade, não seriam espíritas. Elas só se transformaram em reuniões espíritas depois que Kardec começou a estudar o fenômeno e começou a juntar o povo que tinha interesse em fazer a coisa certa. Hoje, atualmente, dificilmente vai ter uma reunião para ver mesa dançar. Até porque hoje, como tem pouco médium de efeito físico, na época tinha bastante, hoje tem muito pouco, dificilmente vai acontecer de ter um fenômeno físico desse tipo. Mas assim, colocando para vocês uma comparação, é como se juntasse assim, vamos fazer o jogo do copo, né? Que a gente, quando é criança, a gente gosta, né? Eu não gostava porque eu fugia sempre, porque eu tinha medo, né? Eu já tinha medo desde aquela época. E aí se junta ali para fazer o jogo do copo, né? Que interesse tu tem ali? Desinteresse de conversar com um bom espírito, alguma coisa? Não, né? Geralmente é só para fazer brincadeira e gargalhada e não sei o quê. Então o que acontece? Esse tipo de reunião chama quem? Os espíritos inferiores. Então não basta querer ter contato com o espírito, ser uma reunião onde vai se falar com o espírito, que a reunião vai ser boa, que vai ter bons espíritos. Então depende muito do quê? Das intenções e dos objetivos das pessoas. Tá? Então se reunirem pessoas para fazer o bem, né? Que seja com os espíritos, para ajudar os espíritos ou para ajudar as pessoas encarnadas, aí os bons espíritos vão estar lá. Tá, gente? A mesma coisa que a gente pode falar das nossas reuniões aqui, também se a gente fala nos moldes de qualquer outra religião, tá? Se for falar da católica, se for falar de uma igreja protestante, de um terreiro de umbanda, de quimbanda, etc. Se o objetivo daquela reunião não for sério, fazer o bem e a justiça, vai ter espíritos inferiores lá. Mas também é certo que todas as criaturas já vivem acompanhadas pelas almas que lhes são afins a todos os seus atos e pensamentos. Então nós estamos sempre acompanhados de espíritos, bons ou maus, dependendo daquilo que a gente pensa. Então vocês imaginem que 10 pessoas, né, 10 pestes, vão lá se juntam. Vamos lá, né, 10 pestes se juntam para fazer uma reunião. Quem é que vai assistir essa reunião? Quem é que vai estar lá do outro lado?
Umas pestes do outro lado, né? Então, gente, é uma questão matemática, tá? Então, às vezes acontece, o que acontece nas reuniões de grupo, mediúnicas e tal? É a intromissão. Tu tem 10 pessoas lá que querem fazer o bem, então ali querem fazer o bem. E aí tem uma, né, que às vezes dá uma caída do pensamento e tal. Essa uma pode ser a brecha para que os espíritos inferiores começam a adentrar no trabalho. E às vezes um dos espíritos inferiores já começa a adentrar, daqui a pouco outra já tem uma queda de pensamento, uma queda de alguma coisa moral, alguma coisa que acontece. Já são 2. E aí vai indo às vezes, e acaba com uma casa, termina com uma casa, porque os espíritos inferiores tomam conta. Assim, os homens regrados e generosos também simpatizam e atraem as boas companhias do lado de cá. Então, que bom quando tu tem uma reunião, um grupo de vários médiuns, vários trabalhadores, uma casa onde todo mundo tem o pensamento num único objetivo. Né? Se todo mundo tiver o pensamento num único objetivo, dentro do bem e da justiça, o trabalho vai andar tudo bem. Agora, se não, né? Aí uma hora ou outra vai cair. É normal dentro de uma reunião onde tenha várias pessoas, 10, 20, 30 pessoas trabalham naquela casa, é normal que às vezes haja divergências, né, de opiniões. Aqui, de um jeito que vai fazer o trabalho assim, outro quer que faça assado. É normal, e à medida que vai aumentando o número de trabalhadores, isso vai se tornando cada vez mais normal. Mas o importante é que se tenha sempre bom senso dentro desse grupo, né? Que tenha assim, ó, qual é o nosso objetivo? O objetivo é esse, então vamos, né, se ater a esse objetivo. E sempre pensar, bom, as nossas ações não estão dentro do bem e da justiça? Então tá, seguimos o baile, né? Vamos trabalhando. Simpatizam e atrasem as boas companhias do lado de cá, cujas almas, quando em vida física, já viviam afastadas das paixões degradantes e dos vícios perniciosos. No entanto, os maldosos, corruptos ou viciados transformam-se em focos de atração dos espíritos gozadores, maquiavélicos e mal intencionados. Então tem que se cuidar muito, gente. Quando tu vira um trabalhador de uma casa, onde tu já tem um resgate kármico a ser feito com a mediunidade ou com o trabalho, mais ainda tu vai ser visado pelos espíritos inferiores. Aqueles que estão lá no teu passado, que não querem que tu trabalhe, que não querem que tu te livre deles, porque eles querem se vingar, isso e aquilo. Então, mais tu tem que ter vigilância. Sempre. Né? Todo trabalhador de qualquer grupo, seja espírita, seja umbandista, seja do candomblé, qualquer um tem que ter vigilância. Porque senão eles querem o quê? Te tirar do teu caminho espiritual. Agora eu me perdi. Acho que é esse. Deste modo, quando as pessoas reúnem-se em torno da mesa espírita ou mesmo no terreiro para o intercâmbio com o mundo oculto, elas já definem de antemão quais serão as entidades ou os companheiros espirituais que lhes farão companhias nos labores mediúnicos. Então a gente decide quais espíritos que vão trabalhar com a gente. Ah, mas aqui é uma casa espírita, certamente vai vir só os bons espíritos e nós vamos fazer o que quiser, que os bons espíritos vão estar aqui porque eles querem o bem e eles vão passar a mão na nossa cabeça. Não é assim, né? A gente tem que fazer a nossa parte e a gente vai atrair os bons espíritos se nós fizermos a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, eles vão tentar nos intuir para fazer direitinho. Se a gente não quiser, ó, eles vão procurar outro lugar para eles trabalhar, porque lugar para eles trabalhar não falta, né? Eles vão procurar aqueles trabalhadores, aqueles médiuns que querem trabalhar, que querem fazer o bem. Se eles veem que nós não queremos nada com nada, queremos só se divertir, queremos o bem bom, aí ó, eles vão trabalhar em outras casas ou vão trabalhar em outros, até no astral apenas. Em verdade, durante a sessão mediúnica, os encarnados ouvem diretamente as opiniões, sugestões e roteiros, que em geral já recebem pela via intuitiva
e são inspirados através da mente ou do coração durante a vida cotidiana. Às vezes acontece justamente nas casas espíritas e nas casas de religião, umbandista, etc., é muito problema de um tipo de obsessão que se chama fascinação, que é quando os médiuns estão fazendo errado, as pessoas dizem para ele que eles estão errados, estão guiando mal a casa, fazendo mal, e eles não acreditam só no que o guia da casa diz ou não sei o que lá. Esse problema, gente, atinge muita casa e atinge muitos médiuns. Então, durante o trabalho mediúnico, principalmente, as entidades às vezes falam através da incorporação por alguma entidade. Às vezes eles veem que o trabalho pode estar, sei lá, se desviando, chegam e se incorporam e dão uma comunicação para que os médiuns estudem, que tenham mais vigilância e não sei o que, não sei o que. Às vezes são ouvidos e às vezes estão tão fascinados que acham que estão fazendo bem, que aquele médium que deu a comunicação estava meio louco, que não era bem assim, e acabam fazendo a mesma coisa. E às vezes uma casa que era destinada para fazer um trabalho, às vezes acaba nem terminando. Às vezes acaba desviando para outro tipo de trabalho. Às vezes era para fazer o bem e acaba indo para fazer o mal. A gente vê bastante essa situação, infelizmente, hoje, nos terreiros, gente. Às vezes a gente vê muito médium que veio trabalhar com caboclos, com pretos velhos, guias da Umbanda belíssimos, de alta elevação. Aí às vezes acabam se desviando do caminho, os guias delas acabam se afastando, aí vem outras entidades, tomam o lugar dessas entidades guias, dos pretos velhos caboclos, falam que são eles, os médiuns acreditam e ficam anos e anos e anos trabalhando. Então tem que se cuidar muito, gente, nessa questão. E nos centros espíritas tem um livro maravilhoso que aconselho todo trabalhador e todo aspirante a trabalhador ler, que é Aconteceu na Casa Espírita, que é um clássico dentro dos livros espíritas sobre a fascinação e sobre a obsessão dos trabalhadores do centro espírita. Tá? É um livro que conta a história de uma casa que quase fechou as portas, porque os danados estavam lá, né, tentando desviar os médios, e foi quase, né? Não vou contar, senão vão ler, né? Então, leiam o livro que vocês veem. Eu tenho ele aí, eu acho. Tá, gente? Aí vocês me peçam. Tô meio perdido porque na hora de tirar foto cortou os números, não sei qual é. Tem alguma pergunta escrita? Não? Falada? Não? Mateus, só para esclarecer essa questão como tu deixou claro, não é porque os guias se afastam que a casa vai deixar de funcionar. Ela pode funcionar anos a fim. Os médiuns trabalhando com entidades que se dizem de luz, né? E acabam se prejudicando muito nessa questão mediúnica, né? Mas sempre há sinais. Tem que ficar atento aos sinais, né? Fiquem atentos aos sinais, gente. Agora a gente vai falar, olha, nesse parágrafo aqui, a consequência que vai complementar o que o Fabiano está falando, não é a mesa nem o terreiro, não é o centro espírita e nem os terreiros de religião africana que fundamentam o tipo de presença espiritual. Ou seja, não quer dizer a Umbanda trabalha espírito de luz e a Quimbanda espírito das trevas. Isso não tem nada a ver. Ou da comunicação das almas desencarnadas, mas sim a própria conduta e os hábitos dos seus componentes que asseguram a qualidade dos espíritos presentes, né? Então a gente vê bastante isso que eu estava falando da Umbanda e da Quimbanda, essa desvirtuação que hoje se fala muito na Quimbanda, né? Na Quimbanda é ruim, que se fala, né? Como é que dizem? A linha preta, né? Ou a linha vermelha que falam da Quimbanda, e a Umbanda é a linha branca, né? Às vezes a Quimbanda é a linha branca e a Umbanda é a linha preta, dependendo da casa.
assim como um centro espírita também pode ter vibração mais baixa que um terreiro de quimbanda. Por quê? Porque depende das pessoas que trabalham nessas casas e depende do objetivo, né? Um trabalho de quimbanda, onde trabalham os Exus e as Pombagiras, pode ser de muito mais luz e de auxílio do que às vezes um pretenso centro espírita que, né, às vezes está completamente cheio de entidades inferiores. Então não é o lugar, e sim o que se faz nesse lugar, as pessoas que trabalham lá. Porque se as pessoas que estão lá fazem tudo dentro do bem e da justiça, terão trabalhadores do bem e da justiça nesse lugar. Tá, gente? Então vocês questionem se às vezes a gente vai numa quimbanda, que a gente gosta de uma quimbanda, né? Às vezes a gente, será que... não vou lá, não sei o quê. Se for um dia, vejam o trabalho dos médiuns, vejam o trabalho das entidades, que é aquilo que a gente falou no curso, agora no domingo, né? Até sobre o álcool, sobre o cigarro, né? Que a Sueli perguntou, né? Que é uma questão muito interessante, né? Às vezes questionem, vejam, né? Perguntem, às vezes, o que tipo de trabalho a casa faz. Porque às vezes a gente fala, essa casa aqui faz trabalho para o bem e para o mal. Bom, se faz trabalho para o mal, não é uma casa séria, né? Dentro do bem e da justiça só existe uma linha, é o bem, não tem outra, né? Então, uma casa que faz trabalho de magia negra não é uma casa do bem e da justiça. E a mesma coisa, se vocês forem na Umbanda, também questione. Se forem no Candomblé, sempre questione, tá, gente? Alguma pergunta sobre esse assunto? Bem caliente. Esse assunto é caliente. É caliente e polêmico, porque a gente às vezes fala muito em quimbanda, e eu sempre gosto de esclarecer. A quimbanda, a gente trabalha espíritos, os Exus e as Pombagiras, são entidades do bem, dentro do bem e da justiça, entidades de lei que fazem se cumprir a justiça cósmica. Existem casas que são de quiumbanda, onde trabalham quiumbas, que são espíritos que se fazem tomar a forma, a fala e os trejeitos de Exus e Pombagiras. Então, às vezes enganam os médiuns, dizendo que são Exus e Pombagiras. Os médiuns trabalham a vida inteira com essas entidades, se dizendo que são dessas entidades e não são. Aí são casas de quiumbanda, tá? Aí são casas que fazem magia negra. A quimbanda, quimba, né, que significa magia, é dentro da lei da justiça. Gostaria de só dar uma elucidada nesse negócio aí do bem e do mal que tu tava falando. Tipo, tu falou a casa que faz só o bem. E aí como é que tu vai avaliar o que é mal? Daqui a pouco eu chego lá numa casa e quero contratar um serviço, vamos dizer que nem... O que se deve analisar? Quando o serviço é pago, tu já começa a pôr o pé atrás que a casa não é do bem. Outra coisa, questão do bem e do mal. Chego lá com interesse próprio. Eu quero subir de cargo. Vou lá, a entidade, tu tem que fazer um trabalhinho. Faz um trabalhinho. Mas aí, de repente, para subir de cargo,